Olá, paz e bem pro teu coração, pra tua vida, pro teu espírito. Tema de hoje: entender ou compreender. Por mais que busquemos entender a vida, o tempo, as coisas, as pessoas, mais nós nos deparamos com surpresas. Sim, algumas que admiramos, outras que nos assustam, nos deixam assustados, né? Nos deixam com medo, temerosos. Outras que nos deixam com um ponto de interrogação, né? E por mais que nós tentamos aí entender a humanidade, mas é inevitável de separar dúvidas e questionamentos. Para visualizarmos uma situação problemática, nós devemos observar não com os olhos somente do corpo, mas com os olhos da alma. Sim, né? Porque daí, mas com uma visão refinada de um todo, nós teremos quando olharmos com o olhar da alma. Né? Tudo ficará mais complexo, mais profundo, e nós conseguiríamos enxergar às vezes o pano de fundo de uma situação, né? Um olhar muito mais crítico, analítico, mais intenso da situação do que meramente o que apresenta a primeiro plano, né? Porque nós daí levamos aí a uma evolução humana racional. E eis aí uma das razões pelas quais nós não podemos fugir de nós mesmos. Podemos ainda observar que é muito difícil para o ser humano se julgar mal. Sim, porque segundo as suas concepções, ele se julgará alguém normal e que age somente dentro dos seus direitos, a não ser por uma questão de caráter ou de má formação, da baixa ou de alta estima. Daí nós podemos também observar que todo ser humano busca nos demais a compreensão. Sim, dentro de seus atos, de suas falas, né, de seu se portar, sempre buscamos a compreensão do outro, que entenda o nosso lado, né? Você tem que entender o meu lado, né? Você tem que compreender as minhas atitudes. Sempre temos esse pensamento, esse olhar e esse querer, né? Pois todos queremos ser absolvidos desses atos, dessas falas, dessas situações. Daí nós vemos que a compreensão é a capacidade de entender e respeitar o direito dos outros, e a capacidade de entender suas ações sem medir sua posição ou classe social e até mesmo a sua aparência. Compreender é ainda saber que o outro tem direito à vida, à verdade, à defesa e tantas outras coisas mais. É não estarmos fazendo aí um favor. Não, a gente não está fazendo um favor para a pessoa, né? Mas estamos tendo uma atitude de bom senso crítico, de entendimento humano e social. Por isso nós devemos sempre, antes de julgar ou decretar, né, a punição do outro, devemos refletir, ponderar, avaliar toda a situação, todo o contexto, sem atropelar o equilíbrio da razão e do sentimento. Pois penso eu que é bem melhor errar por não se impor, entendendo as fraquezas que trazem os seres humanos. Edson, o que você fala mais para nós dentro disso? Sabe, Isa, na verdade, penso que devemos mesmo compreender e aceitar as pessoas, a vida e os acontecimentos de maneiras lúcidas, sensatas, entendendo que a roda viva da vida nos deparamos com pessoas como eu, você, nós, com suas fraquezas, virtudes e virtudes humanas. Pois somos seres apressados e não temos paciência em esperar a semente semeada germinar, não é isso? Quando germina, nos falta paciência para esperar o seu fruto. Queremos pão na nossa mesa, sem valorizar todo o seu processo, desde o plantio à semente. Na maioria das vezes, agimos como seres humanos, exigindo deles somente o que desejamos e queremos, sem avaliar seus pontos fracos e de não entendimento de um tudo. Por exemplo, todos nós desejamos bons relacionamentos e bons amigos, e isto é maravilhoso, é claro que é, mas esquecemos que precisamos, antes de exigir ou querer,
avaliar em nós. Estamos nós fazendo algo para que isto aconteça? É claro, e não resta dúvidas, que há acontecimentos e ações dos seres humanos que nos causa profundas marcas de decepções que levamos para as nossas vidas. Isto é fato, que diante de uma atitude do outros, uns sentem mais, outros sentem bem menos, que depende do grau da condescendência e sensibilidade de um e de outro. Mas uma coisa é certa, que a sensibilidade espiritual nos dá uma clareza sensível para suportar, entender, compreender as fraquezas humanas, tá? E as cruzes a nós permitidas pelo Criador. Por isso, devemos buscar evoluir com uma visão ampliada que nos leva a aprender e transformar-se. E saber transformar-se é abrir para evoluir, munido de um coração de vontade e de amor. Que lindo! Sabemos que a vida nos coloca diante do novo para o nosso crescimento humano de evolução em vários momentos e situações da nossa vida. Por isso, é preciso entendermos que há um tempo para o crescimento da semente e há outro tempo para a sua própria maturação. E dentro deste tempo, nos afinamos com a sabedoria provida do alto. Faz com que não pulemos degraus e nem queimemos etapas do processo a seguir, que com a ajuda do poder, da sedução ou atraente que cada um de nós temos em nós mesmos, para observar, compreender, avaliar e entender o outro com o coração da misericórdia. Pois esta força e capacidade racional nos foi dada pelo Criador, que só será desvirtuada por seres insensíveis à humildade ou seres infelizes e pessimistas, que agem na contramão do plano divino para nós, que é o amor. Pois só quando desenvolvemos o sentido real do compreender o outro, estaremos aí revestidos de discernimento para prever suas deficiências e ações. É por isto que a compreensão e o entendimento desenvolvem em nós um sentido mais aguçado e refinado da vida e do outro. Com isto, podemos até ouvir Jesus dizer: filho, filha, espere um pouco mais, paciência com aquele que ao seu lado está indo. Talvez você não compreendeu que ele ou ela ainda não amadureceu. Não faça como os incompreensíveis, ou insensíveis, ou estúpidos, que arrancam o joio sabendo que ainda não era hora. Não tira da sua vida ou de perto de você aquilo ou aquele ou aquela que podem ser fonte de bênção do pão e de paz. É por isso que devemos entender que todas as pessoas normais têm condições de relacionar e entender, compreender bem o outro. Que nesta vida, o universo tem espaço para todos conviver e entender-se. Todos podem buscar, sim, um espírito de otimismo com pensamentos de células positivas para o bem, é claro. Saber que não manter boas relações e compreensão é ter em si uma grande pobreza espiritual, que ainda com seus diplomas de conhecimentos, de status e de poder, se não tiver a humildade, é um ser vazio, sem vida. É aí um ser provido do seu eu, sou, sei, posso, que não chega a lugar algum, a não ser no seu mundo de arrogância e estupidez. Pois como já sabemos, segundo a própria filosofia, ninguém dá aquilo que não tem. Só teremos compreensão humana se nelas trabalharmos em ações, que neste caso é bem mais do que palavras. Se tivermos não só coração, mas audição, que é porta para a sabedoria, cuja chave é a humildade. Por isso, o que nos cabe é respeitar, entender,
compreender o outro e dar o martelo do veredito para o Criador e tomar posse do primeiro mandamento que na vertical nos leva a Deus e na horizontal nos faz ir ao encontro do outro. No mais, um beijo no teu coração e até o próximo.